Bom dia a todos. O texto que eu quero compartilhar com você no dia de hoje se encontra no livro do profeta Zacarias, capítulo 5, a partir do seu verso 1. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo: que vês? Eu respondi: vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento, cerca de 9 metros, e 10 de largura. Então me disse: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Fala-ei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente, pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Palavra do Senhor. A visão que o profeta teve é como se fosse um tapete voador, um rolo voante, era um pergaminho escrito dos dois lados. De um lado tinha um escrito sobre aquele que furtava, e do outro sobre aquele que falava falsamente, falava mentiras. Está falando que aquele que furta, aquele que rouba, aquele que comete roubo, vive do roubo, ou pratica o roubo, ele terá uma maldição que entrará na sua casa e não sairá dela até que seja totalmente consumida. E o mesmo também se fará aquele que mente, que fala com mentiras, que fala falsamente, que coloca injúrias, calúnias sobre a pessoa. Ele também terá uma maldição. Estava escrito no outro lado do pergaminho, do rolo voante ou do tapete voador que eu falei aqui brincando. E também entrará na casa daquele que fala falsamente e permanecerá ali até consumir toda aquela casa. Não restará nada. E isso Deus fala não só com relação a Israel, mas sobre toda a terra, sobre toda a terra. O que quer dizer esse texto? Esse texto fala sobre o oitavo e o nono mandamento. Não roubarás, não furtarás. E também não dirás falso testemunho. Não fará uso de palavra falsa, de calúnia, de acusação falsa. Não faltará com a verdade. Nós vivemos numa época em que mentir é uma coisa prática das pessoas. Vivemos numa época que roubar é uma coisa comum entre todas as pessoas. Se você bobeou, roubou. Se você esqueceu, alguém toma para si. Existe uma prática de roubo e de mentira na sociedade. Mas o que me adverte o texto é que isso atrai uma maldição, que entra pela nossa casa e que consome a nossa casa até o fim. Quando nós mentimos e roubamos, nós estamos nos associando ao pior deste mundo, que é o diabo. Porque ele é o pai da mentira. Ele mente desde o princípio. Ele mentiu para Adão e Eva e fez com que eles, enganados, se levantassem contra Deus, contra a palavra de Deus, contra a ordem de Deus e fossem expulsos do paraíso. Ele mente desde o princípio. E ele também é ladrão. Se Cristo veio para salvar e para trazer vida em abundância, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E todo aquele que rouba se associa ao diabo. Quando não participamos das coisas corretamente, nós atraímos maldição para nós. E o texto que Deus dá, essa visão que Deus dá a Zacarias, é de que essa maldição entrará pela porta da casa daqueles que vivem na mentira e vivem do roubo, vivem no roubo. E há só uma solução para quebrar essa maldição: entregar a vida para Deus, se render a Cristo, confessar os seus pecados e abandonar. É o que Jesus disse: vá e não peques mais. É o mesmo que se aplica a cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que nós vivamos a verdade de Deus, a palavra de Deus, os conselhos de Deus, porque Ele é justo e verdadeiro e nele não há nada mal, nada de mal. Que Deus nos abençoe e fale o seu Espírito aos nossos corações, em nome de Jesus.